Os mistérios do domo e da terra plana, 100% explicado por antigas culturas. A entrada para Agartha. Então Deus disse: que haja um firmamento no meio das águas, e deixe-o dividir as águas das águas. Na mitologia egípcia, Nut é a deusa do céu. Ela viveu estrelas e arqueamentos cobertos sobre a terra, representando a sua cúpula. Na mitologia grega, Urano era o deus primitivo do céu. Os gregos imaginaram o céu como uma sólida cúpula de latão, cujas bordas desceram para descansar nos limites extremos da terra plana. Urano era o céu literal e Gaia a terra na era romana. Foi frequentemente descrito como Eon, deus do tempo eterno, sob a forma de um homem segurando a roda do zodíaco em pé acima de Gaia. Os hebreus acreditavam que o céu era uma sólida cúpula, e eles chamavam de a abóboda sólida do céu. Na mitologia indiana, como Ráquia, com a lua, sol e estrelas abaixo. Na mitologia finlandesa, a cúpula é chamada de Brahmanda e é a estrutura do mundo, mostrando uma cúpula com as estrelas projetadas para ela. Na concepção aborígene do mundo, a Terra era circular e plana, coberta por uma cúpula do céu que se estendia para o horizonte. Tem havido muitos artefatos antigos encontrados que Mainstream tem chamado bolsas de pedra. Mas, como você pode ver, não há área para ser carregada qualquer coisa. E estas não eram bolsas. Elas são representações artísticas da cúpula aqui na Terra plana. Tantos povos antigos sabiam sobre essa cúpula e tinham certeza sobre sua visão de mundo. Mas a elite nos faria acreditar que estas são apenas cosmologias inventadas pelos povos, que eram cientificamente ignorantes para compreender a realidade. Mas não há coincidência que a mesma descrição de uma terra plana com uma cúpula seja tão comum nessas culturas ao redor do mundo. E elas tinham especial conhecimento sobre a natureza deste lugar onde estamos vivendo. A cúpula está conectada a catástrofes que foram registradas ao longo dos tempos, e o que a sociedade moderna chama de mitos e lendas são de fato história antiga, tecidas em várias evidências empíricas. São descrições de devastadores eventos celestes nos tempos antigos. Algo muito terrível aconteceu, o grande inundar, às vezes chamado de dilúvio, o que era tão devastador e assustador que permanece em todos os antigos da humanidade. É possível que em tradições escritas e orais, essas histórias ao longo do tempo foram transformadas de verdadeiras descrições para simples mitologia, onde os corpos celestes recebem nomes e características humanas. E nessa maneira, tudo estava escondido à vista. Quase todas as culturas ao redor do mundo têm uma grande inundação nas páginas de mitologias, incluindo os incas, maias, polinésios, egípcios, astecas, gregos, alemães, indianos, aborígenes, vikings, chineses, sumérios, ao redor do mundo. É por isso que os antigos eram obcecados com o acompanhamento dos movimentos das estrelas, porque estavam tentando prever quando outra dessas catástrofes aconteceria. O corpo celeste estrangeiro que causou destruição tem sido conhecido como Tifon no Império Romano. Assustou as nações celtas, Shiva na Índia e Angra Mainyu no Império Persa. Vemos a grande fenda da Via Láctea, a definição de rift, que é uma divisão de craque, quebrar alguma coisa, a grande fenda. Quando olhamos para o céu, não é uma série de nuvens de poeira como os mentirosos da NASA nos fazem acreditar, mas algo muito mais literal, como uma rachadura na cúpula. Os maias chamavam isso de a cripta d'Ar.
antes de qualquer cientista ter nomeado para o Grande Rift, a Grande Fenda. A Bíblia se refere para esta rachadura como as janelas do céu, onde foi através dessas janelas e através do escuro que foi rasgado para que as águas das grandes inundações caíssem. Na mitologia nórdica, encontramos que no Ragnarok, o céu se divide em dois. Da divisão, os filhos do Alce. Na criação babilônica épica, o céu é feito do corpo de Tiamat, a deusa do caos. Aguado, o deus Marduk, que divide-a como um marisco em duas partes, postando guardas para não deixar que as águas escapem. Os aborígenes viram o Dark Rift como a área onde uma criatura perigosa vivia. Entre os índios americanos, o céu também foi concebido como uma cúpula sólida que teria se quebrado em ciclos, como Lucien. Imposto Brown escreveu na América do Norte, na crença indiana, que a Terra fosse um disco circular, geralmente cercado por todos os lados pelas águas e pelo céu, sendo um hemisfério côncavo e sólido, que vem para baixo, no horizonte ao nível da Terra. Em Cherokee e em outros mitos indianos, o céu está continuamente se levantando e descendo novamente para a Terra, como uma lâmina superior de um par de tesouras. Há anos, muitas evidências surgiram onde uma inundação mundial aconteceu 5.000 para 7.000 anos atrás. No mesmo período de tempo, muitos cristãos apontam como a isso a grande inundação. Há também evidência de que ocorreu uma inundação mundial tão recente quanto os anos de 1800. Estas são as fotos. Você realmente vê as estruturas antigas cobertas de lama e muitos destroços, mas eles já foram desenterrados e remodelados. Em muitas áreas antigas que conhecemos e não estão mais como eram, eles foram enterrados e reconstruídos no final de 1800, início de 1900. Podíamos desculpar a destruição de alguns desses antigos lugares, se fossem uma área ou continente, mas vemos o mesmo em todo o mundo, no México, Egito, Grécia e Rússia. As elites reconstruíram essas estruturas para nós, porque eles não querem que nós saibamos sobre a destruição que teve neste lugar em algum momento dos anos 1800. Uma grande inundação vinda do céu significaria que eles não poderiam impor uma cosmovisão heliocêntrica para nós, desde que a cúpula e águas acima dela obviamente não cabem no modelo da bola giratória, e simples padrões climáticos nunca poderiam ser explicados. Uma história mundial de enchentes é facilmente escondida quando a população em geral não está escrevendo. Poderia a Terra constantemente estar em um estado de destruição e renovação, e são estas inundações acontecendo mais e mais que provam isso. Eu estou sugerindo que essas inundações cíclicas dos planetas, Sol, Lua e constelações, de alguma forma, ditam isso e redefinem o mecanismo do relógio da Terra plana. Esta é uma das razões pelas quais os antigos estavam sempre observando os céus com tanta dedicação, por sinais de outra catástrofe. Infelizmente, a informação deste mecanismo de reset foi escondido e mantido para os controladores deste mundo. Há talvez uma redefinição total a cada 5.000 anos e possivelmente há algum dispositivo sentado acima desta rachadura. Talvez o destruidor celestial, como tantos textos falam e referem a respeito da luz que vemos no centro da Via Láctea, está emanando deste dispositivo, e essa entidade, se quisermos chamar disso, que entra no escuro rasgando e enviando águas de inundação a partir de cima do firmamento até que se vira de volta acima da fenda
até o próximo ciclo de destruição. Talvez a elite tenha descoberto uma maneira para controlar essas inundações. E isso, o Destruidor Celestial é simplesmente um homem feito de mecanismo ou uma entidade que pode ser desbloqueada, atraída ou reprogramada para enviar as águas de inundação à vontade. Chris Seeley sugeriu que as pirâmides, como estruturas semelhantes em torno do mundo, tinham uma capacidade, no passado, de manipular e controlar estas inundações. E eu cito porque, quando templos são construídos em pontos de lei, eles podem e possivelmente foram conectados em ressonância e capacitância com a iluminância ao subsequente campo toroidal da Terra, iniciando assim a fratura da cúpula acima da Terra plana e permitindo que as águas acima causem grandes inundações pelo curto-circuito elétrico completo. Os templos que explicariam a evidência dessa eletricidade e obeliscos de pedra desintegrados e encontrados perto de muitos locais do templo. Uma teoria existente sobre o sangue menstrual também possui uma explicação áspera para a grande inundação. Neste ponto podemos apenas especular, e o que nós podemos ter certeza, no entanto, é que existe uma cúpula acima de nós. E essas inundações vêm da fenda que vemos na fenda escura. A realidade da cúpula é que ela possui uma cíclica destruição e está escondida à vista do arco-íris, onde com isso pode-se provar que estamos vivendo sob uma cúpula. Qualquer um pode criar um arco-íris fora de casa, durante um dia de sol, usando um jato de água. No entanto, um espelho é necessário para criar um arco-íris dentro de casa, e não apenas um espelho, mas aquele que é submerso em água. Se um arco-íris é causado por reflexão, refração e dispersão de luz em gotas de água, resultando em espectro de luz. Então, por que você precisa de um espelho dentro, depois, se puder facilmente ter dispersão de luz na água? As gotículas dentro de casa mostram por que os arco-íris exigem um espelho dentro e fora, onde temos uma cúpula agindo como esse espelho, como é necessário para fazer um arco-íris no interior da nossa casa. A terra tem águas acima das águas que descem durante as inundações, e a água em sua superfície da cúpula age como um espelho. A ciência moderna diz que uma luz solar direta do arco-íris entra em uma gota de chuva e depois sai parecendo o espectro visível. Cada gotícula de água atua como sua própria lente, mas se este fosse o caso, cada gota de água em um arco-íris conteria todas as cores do espectro visível, resultando em uma mistura de cores por toda parte, e não o espectro gradual que vemos quando damos zoom, onde vemos que cada gotícula de um arco-íris possui sua própria cor específica. Isso só faz sentido se o espectro visível estiver sendo refletido de um tipo de espelho em uma cúpula e em seguida espalhando-se sobre as águas de um arco-íris por essa cúpula e triangulando à luz do sol. A cúpula da Terra plana é presa nos limites externos da Antártida, com paredes de gelo que circundam o nosso plano. Em 1947, durante a Operação High Jump, o almirante Byrd descobriu os limites externos dos mares. Muitos dos aviões de seus homens estavam desaparecendo rapidamente. Muitos deles estavam aparentemente batendo em um campo eletromagnético invisível e desintegrando-se no meio do voo. Foi pouco depois de descobrir essa barreira que Byrd interrompeu sua missão e retornou para casa. O que aconteceu é que ele encontrou os limites intransponíveis do nosso mundo por esses campos magnéticos da cúpula celeste.
Logo depois de muitas medidas como o Tratado da Antártida e uma consistente presença militar na parede de gelo, foram essas proibições colocadas no lugar para encobrir a estrutura do nosso sistema mundial fechado, enquanto também impedindo a intrusão injustificada que poderia levar a um anúncio da descoberta da cúpula da Terra. Aqui vemos algumas fotos da parede de gelo, onde a cúpula é presa e, infelizmente, não temos muitas fotos como queríamos, desde que esta área é fortemente protegida por militares presentes. Por isso, como há uma cúpula e vivemos em um universo elétrico-magnético, ocorrem fenômenos de descargas eletromagnéticos e até mesmo alguns detritos que acabam se colidindo ao redor desses campos abaixo da cúpula, ocasionando esses fenômenos ao redor dos campos eletromagnéticos, resultando ocasionalmente a aparição desses detritos em solo. A composição de meteoritos encontrados é muito semelhante ao das rochas e da crosta encontrada no fundo do oceano. A maior parte do fundo do oceano é basalto. Basalto contém principalmente plagioclácio de piroxena e muitas vezes olivina, e mais minerais abundantes em meteoritos são plagioclácio, piroxene e olivina. Podemos especular com isso que talvez as águas acima da cúpula tenham a composição semelhante ao basalto que é encontrado em nossos próprios pisos no oceano e que talvez esses pedaços de vez em quando atingem o nosso plano. Tem sido sugerido que no deserto líbio, misteriosos cacos de um material semelhante a vidro, que, de acordo com os cientistas, tem uma origem desconhecida e talvez fossem pedaços da cúpula sólida que foram derramados. O vidro do deserto da Líbia é diferente de qualquer outro vidro. É uma forma de vidro fundido, mas não tem camadas claras de outros minerais. É de sílica fundida, 98%, e tem uma temperatura extremamente alta de formação de 300.000 graus Fahrenheit e por isso é extremamente resistente como qualquer cúpula acima de nós. Talvez este seja o vidro fundido descrito no livro da Bíblia, em Jó. Agora estendeu os céus que são fortes e são como um vidro derretido. Cada foto e vídeo apresentado a nós pela NASA é completamente falsificado e cheio de CGI. Aqui vemos um suposto vídeo da Terra, onde estão todos os 2.200 satélites ativos ou não, e o satélite orbitando a Terra. Lembrando que nos dizem que são 500.000 fragmentos de lixo espacial e devemos acreditar que em todos os vídeos que eles nos apresentam, estamos constantemente e convenientemente testemunhando partes da Terra sem nenhum desses vários satélites que dizem existir nessas imagens. Isso é absurdo. Agora, supostamente, temos telefones via satélite. Agora podemos ter, supostamente, um perfeito serviço em internet e transmissão a qualquer lugar, porque os sinais estão supostamente sendo irradiados do espaço exterior. Porém, ignoram que quase 100% da comunicação e internet é feita por torre de transmissão e cabos submarinos. A maioria de nós percebe assim que saímos da cidade em áreas mais remotas, que nosso serviço de celular via supostos satélites começa a perder sinal e intensidade, e o que aparenta de fato é que nossos telefones estão recebendo seus sinais da tecnologia terrestre, que é conglomerado em áreas densamente povoadas. Nós também vemos problemas com o GPS no controle remoto das áreas onde supostamente
existe uma tecnologia que também usa satélites de navegação de longo alcance, que foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. Torres de comunicação foram posicionadas para fornecer cobertura para a navegação militar, sendo posicionadas em ilhas. Eles proporcionariam os pontos de contato necessários para a propagação no mar, e este foi o início destes baseados em terra. Tecnologias que cresceram e se tornaram hoje as torres de celulares, que são amplamente difundidas e responsáveis por grande parte do nosso GPS e por medir a força do sinal entre várias torres de celular. Seu dispositivo pode estimar sua localização atual e seus dados também são propagados por cabos submarinos que se conectam entre os continentes. Mais leves que os veículos aéreos, dirigíveis de alta altitude e balões, são muitas vezes mal interpretadas como satélites pelo público. Assim, durante a noite, quando você vê um daqueles supostos satélites se movendo em pontos no céu e acredita que seja um desses satélites, na verdade, são de fato um desses balões iluminados. Os céus são crivados com essas comunicações e tecnologias, mas somos levados a acreditar que existem mesmo satélites além da nossa atmosfera e devemos acreditar nas histórias da NASA. Aqui está uma pergunta. Como é que os satélites sobrevivem a 4.000 graus Fahrenheit da temperatura no suposto espaço que dizem que se encontram? Só existem 7 elementos na tabela periódica que poderia suportar este calor e nenhum deles são utilizados na construção desses supostos satélites. Satélites, alegadamente, residem na termosfera, onde as temperaturas podem subir 4.000 graus e mais. Isso simplesmente não é possível. Essas tecnologias estão em voo debaixo de nossa cúpula, incluindo as tecnologias que acabei de nomear. Há pelo menos 18 plataformas que podem ser usadas de forma independente e em conjunto com grupos para fornecer todos os serviços que os satélites supostamente fornecem. Com novos olhos, torna-se claro, sem fotos reais, sem imagens de vídeo, apenas CGI e Photoshop. Esta é uma foto da NASA de um astronauta consertando a suposta estação espacial. Estou brincando completamente. Isso é, na verdade, do filme A Gravidade de 2013. Esta é uma imagem real da NASA, onde vemos que, em comparação, é quase indistinguível. Eu realmente acho que a gravidade parece mais real. A incrível palavra hebraica semelhante, naja, significa levar, desviar-se, para iludir e moralmente seduzir. Então, não é de se admirar que o logotipo da NASA contenha o vetor da serpente linguística, tendo sido um símbolo de decepção em toda a mitologia. Na lápide de Wernher von Braun, um dos fundadores da NASA e desenvolvedor de foguetes, há uma referência para um verso da Bíblia, que fala sobre a nossa cúpula, nosso firmamento. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento seu trabalho. O que temos discutido em vídeos anteriores, como o Sol e a Lua, é a consciência coletiva de todos eles estarem se movendo sobre nós. É possível ser encaixado tudo em conjunto com a luz astral e possivelmente o Sol negro e nossas auras contenham as informações de nossas vibrações energéticas individuais. Nossas auras são literalmente feitas de luz solar e o Sol é literalmente a soma das nossas auras. Isso também é revelado dentro da palavra. É nas tabelas periódicas, a abreviatura de ouro é a personificação egípcia do Sol.
O Sol é a soma das cores de nossos minérios misturados que aparentam, sob nossa visão, como uma luz branca refratada em um prisma, onde se mostra todas as cores do espectro de luz visível. Estas 7 cores são também as 7 cores das variações de nossas auras. Somos o Sol, a Lua, no entanto, é diferente. Existe uma teoria onde descreve que a Lua fosse como um corpo estranho em nosso plano, que envia ondas quadradas rígidas para nós, via a matriz da Lua de Saturno e cria uma armadilha de luz interdimensional que tenta nos reciclar de volta em outra encarnação. Então, segundo esse pensamento, continuamos a ser alimentos energéticos para forças parasitas deste mundo que se alimentam de medo, sofrimento e muitas emoções. O Sol e Lua estariam cada um a apenas 5.000 quilômetros aproximadamente, bem debaixo da cúpula, o mesmo que acontece com as estrelas. As estrelas são claramente do que vemos, o nosso Sol. Elas não são brilhantes e luminosas, como se estivéssemos irradiando luz, mas sim energias cintilantes de vida que mudam continuamente em textura e cor. Sua forma e aparência é explicada pela sonoluminescência, que é a emissão de rajadas de luz a fim de implodir bolhas em um líquido quando animado por som. Para colocar em termos simples, a energia de uma onda sonora em um fluido pode criar flashes de luz, devido ao som de frequências, padrões bonitos ocorrerem na superfície de um objeto próximo, cercando o meio por vibração de som cimática. É um fenômeno vibracional. Belos padrões são vistos criados dentro da água e areia, quando o som é aplicado. As estrelas estão cheias de padrões geométricos semelhantes. Estes sons, frequências, são realizadas através da luz astral, que seria disparada para fora do centro do nosso plano para o outro lado do nosso plano. A Agartha seria tão harmoniosa que estas frequências criadas lá, sejam elas um som real ou apenas ondas naturais, tons harmoniosos, aparecem tão bonitos, luzes em nossos céus, nos revolvendo e nos dando orientação espiritual na forma da astrologia. Então, ondas que criam as estrelas são causadas por frequências de outro lado do nosso plano. Essas ondas sonoras propagam através da cúpula e das águas acima, de onde elas refletem de volta, como cintilando, assim sem luzes luminescentes que nós chamamos estrelas, que podemos sentar e ver. Parece que essas luzes estão de fato refletindo a água, semelhante ao modo que existe no chão de uma piscina ou oceano. Com apenas um telescópio em nossos quintais, podemos ver que os planetas não são tão definidos como a NASA nos mostra. De fato, Vênus parece mais como uma estrela do que como um planeta, até mesmo Marte também. Ainda é um mistério sobre o que planetas realmente são, mas por enquanto podemos supor que eles são criados de forma semelhante, talvez por meio da sonoluminescência, mas não cintilam como vemos as estrelas, dando a impressão de que eles são mais fortes e possuem mais consistentes frequências monótonas, portanto, aparecendo mais solidificados do que uma estrela comum que representa consistente, mas oscilantes frequências. Esta pode ser a razão pela qual os planetas não cintilam e estrelas sim.
Os planetas possuem uma forte influência espiritual sobre este plano. Como visto na astrologia, eles são uma parte monumental das forças orientadoras na Terra e, portanto, estão de alguma forma intactos em suas formas, ao contrário do que as estrelas, onde o que podemos observar é que estrelas e planetas parecem idênticos, visto a distância no céu. E isso é porque eles não possuem vários bilhões e milhões de distância um do outro, mas sim expressões de som transmitidas pela luz astral que se reflete em nossa cúpula. Nós fomos ensinados que a Terra está girando com a sua superfície no Equador, em movimento a uma velocidade de 1.600 km por hora. A Terra também estaria dando voltas ao redor do Sol em torno de 67 mil milhas por hora. Além disso, nosso sistema solar giraria em torno do centro da suposta galáxia a cerca de 490 mil milhas por hora. Mas, como sabemos, nunca sentimos nada disso. Uma coisa sobre nossa planície imóvel que também não condiz com o modelo do globo é que estamos vendo as mesmas constelações e estrelas nos céus por milhares de anos. E isso é porque as estrelas estão revolvendo ano após ano nas mesmas posições em torno de nós. É incrível como a maioria da humanidade é enganada em pensar o oposto, mesmo quando nossos sentidos dizem que a Terra é estacionária. De outra forma, a transgressão de estrelas também faz uma forma de cúpula, assim como a estrela do norte permanece perfeitamente em seu ponto noite após noite, ano após ano, diretamente sob a estrela do norte Polaris, o buraco do vórtice, no outro lado do nosso plano para a terra do crepúsculo perpétuo. Este é o lugar onde nós achamos Agartha Hiperbórea ou o Jardim do Éden. Através desta abertura se vê o paraíso, onde guerra e sofrimento não existem. Muitos relatos e evidências são dedicados a provar isso, assim como estudos de histórias codificadas, alegorias e símbolos que nos foram dados ao longo dos tempos. A suástica é um símbolo antigo, visto em quase todas as culturas antigas de alguma forma, muitas vezes em associação com o símbolo do Sol Negro. A ursa maior dança em um círculo ao redor da Polaris, e é aí que o símbolo da suástica faz com que todas as bússolas apontem para a entrada sagrada, o verdadeiro centro-norte da nossa Terra plana. A razão pela qual a suástica realizou tal significado é porque atende no ponto em que embaixo encontra-se o caminho de saída para o paraíso, dançando em torno da Polaris, se movendo como um vórtice por baixo dela. Há um literal vórtice como acima, assim abaixo. Possivelmente esta é a primeira filmagem a ser vista da entrada central. Esta é uma grande abertura no centro-norte da Terra, embora possa parecer pequeno aqui. Quando entrássemos através desta abertura, faríamos uma viagem interdimensional que acabaria no mundo alimentado pelo Sol Negro. Você poderia ver a luz astral ou a energia da aurora boreal pela sua cor verde fraca, que foi reivindicada a ser tomada pela estação espacial russa. Mas isso é, obviamente, levado muito mais perto, através da janela de um avião da elite, entre todos os seus mecanismos de controle e baseados no medo da programação, nos derem pistas de como este vídeo, o Santo Graal, a Lança do Destino e muitos outros, que estas pistas teriam sido colocadas como uma forma de menor magia, escondendo a verdade à vista daqueles que podem decodificá-las, poderiam sair dessa falsa matriz e ir para um lugar cheio de amor
e unidade. De acordo com esses estudos e teorias, do outro lado da Terra plana, estaríamos mais em sintonia com sua quinta natureza dimensional. Existiria fácil informação divina acessível lá, uma consciência centrada no coração. Estaríamos de encontro para esta viagem ao centro sob sacrifício e intenção. Existiria, porém, um filtro espiritual e apenas aqueles que derramassem por sua fé sobre suas intenções divinas seriam permitidos lá. Isso é magia branca que estaria selando os nomes com a intenção de trazer os céus na terra. Esta intenção é divina, e quando derramamos algumas gotas de sangue nela, estaríamos então metafisicamente alinhados com as vibrações desta busca.